dificuldade de diagnóstico, falta de informação e preconceito são algumas das dificuldades enfrentadas pelas famílias dos autistas. No programa de hoje, vamos conhecer o trabalho do Instituto Superação na luta por essa causa e também projetos sociais que merecem reconhecimento e apoio. Agora, no Minas Movimenta. O autismo é um transtorno neurobiológico que afeta a comunicação e a interação social. Os problemas mais comuns são alterações sensoriais que levam a dificuldades na percepção e na capacidade motora. Pesquisas indicam que a doença afeta 20 em cada 10 mil nascidos e é 4 vezes mais comum no sexo masculino. O maior desafio é integrar o autista à sociedade. Os tratamentos de autismo e de outros transtornos de desenvolvimento têm maior eficácia quando feitos em conjunto por vários profissionais. Psicólogas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas e terapeutas são os mais indicados. Que sinais os pais devem prestar atenção nas crianças para detectarem se ela pode ter ou não o autismo? Não é uma coisa muito fácil, mas tem alguns sintomas em bebês que são importantes. Então, assim, um bebê muito quieto ou um bebê muito agitado, lá para os 8 meses a criança ela começa a apontar para pedir as coisas. Uma criança com autismo, no geral, ela não aponta ou ela tem dificuldade de fazer isso. Perdas de habilidades comunicativas, então é muito comum as mães contarem que a criança falava e foi deixando de falar, a criança olhava no olho e foi deixando de olhar. A situação mais simples que tem da gente reconhecer ou suspeitar de uma criança autista é quando ela tem mais interesse em objetos do que em pessoas. As pessoas autistas têm menos interesse em pessoas. Nas crianças com 3 anos, que os sintomas de autismo ele pode aparecer até os 3 anos de idade. Depois desse período fica um pouco mais fácil de fazer o diagnóstico. Geralmente a criança vai para a escolinha, ela tem uma dificuldade de interagir com outras crianças, as crianças estão brincando, no geral ela está afastada das outras crianças. É preciso estar atento e é preciso perguntar ao médico: doutor, esse menino tem sinal de autismo? Se ele não souber, ele fica mais responsabilizado e fala assim: olha, vou te encaminhar para um outro profissional. Agora, por que mesmo profissionais da área têm dificuldade de diagnosticar o autismo? No caso do autismo, como não há uma alteração genética precisa, nem uma alteração biológica precisa, ele é um diagnóstico difícil por causa disso e é um diagnóstico muito sujeito a erro também. De uma maneira geral, as escolas regulares, elas estão preparadas para receberem as crianças com autismo? As escolas elas não estão preparadas, mas a gente tem que olhar com muito cuidado essa questão. Por exemplo, a prevalência na população de autismo é muito maior do que a da síndrome de Down. Se a gente olhar os dados de 2007, 2008 do MEC, a gente tem muito mais alunos com síndrome de Down em escola regular do que alunos com autismo, porque os meninos não iam para escola nenhuma. Então o problema não é se o menino vai para escola especial ou escola regular. A maioria dos meninos com autismo estavam em casa, eles não estavam na escola. Então a escola ela só vai se adaptar na hora que esses alunos chegarem. O tratamento do autista, que tipo de profissionais ele requer? A literatura indica que para funcionar, o que é funcionar? É que essa criança tenha um desenvolvimento mais próximo do típico. Para isso funcionar, eu precisaria de 20 a 40 horas de intervenção semanal de profissional especializado. Psicólogo, analista do comportamento, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Maurício é pai de 2 filhos autistas e encara com serenidade o desafio de criá-los sozinho. Ele ainda encontra tempo e disposição para fazer um importante trabalho à frente do Instituto Superação, que defende os direitos das famílias de pessoas autistas. Qual a principal dificuldade ou as principais dificuldades que os pais, as famílias dos autistas enfrentam hoje em dia? É a omissão do poder público. Nós temos uma série de direitos e esses direitos não são cumpridos. A gente não precisaria nunca ter feito legislação nenhuma específica para autismo. A própria Constituição garante isso. Porém,
como é vasta a legislação, usam muitas vezes da própria legislação e de ideologias, de linhas de atendimento para não garantir. Os autistas estão completamente excluídos. A gente vê uma iniciativa da saúde, da educação para resolver a situação, mas sem recurso para qualificação, sem recurso em infraestrutura, nada vai mudar. Quem tem recurso vai lá e ele vai atrás dos melhores especialistas, até atendimento para pais, inclusive, e ele consegue um suporte. Agora, se você depende exclusivamente do serviço público, como é a maioria, você recebe um diagnóstico, muitas vezes tardio, porque você não consegue um profissional qualificado na rede para fazer o diagnóstico. Você recebe um diagnóstico, é como se você ganhasse um soco na cara e ficasse sentindo a dor e tivesse que se virar sozinho, porque não tem ninguém para poder te apoiar. E aí você começa uma jornada para tentar conseguir um serviço para garantir o atendimento dos seus filhos. Como é a reação dos pais ao saberem que tem um filho autista? É um processo doloroso e aí essas famílias precisam de um acompanhamento, de uma orientação psicológica para poder passar mais rápido por isso. Todo mundo vai passar, mas aí a qualidade da passagem, isso depende do suporte ou não que a pessoa recebe. A partir do momento em que o autista tem um tratamento adequado, a convivência na família melhora muito? O menino não tratado, ele foge, ele tem muitas crises, ele tem crises de birra e aí aquilo vai gerando um desgaste. E aí tem aquela rotina maçante, que às vezes o menino vai lá e joga água na parede, e ele faz isso 20, 30 vezes e alguém tem que ir lá e limpar. Isso é desgastante. Aí às vezes o pai chega, o pai passou o dia todo fora, chega, a mãe está completamente estressada. E aí dá um desgaste entre o casal. Tanto que tem uma estatística de 70% de divórcio entre os casais que têm filhos com autismo ou com deficiência. Como as pessoas podem entrar em contato com o Instituto Superação? Elas podem estar ligando no telefone 2526 9183, que é o telefone aqui da unidade. Pode estar ligando para mim no 8856 7682 e tem o nosso site, que é institutosuperação.com. Nós fazemos reuniões aqui de 15 em 15 dias, aos sábados, para atender os pais. E aí a gente passa todas as informações, né, necessárias para que ele possa estar acompanhando o trabalho do filho, né, e também para que elas possam também liberar as angústias, as culpas, porque muitas vezes as mães trazem essa culpa de ter um filho diferente. Quais os passos necessários para que uma criança diagnosticada com autismo tenha uma vida típica? Acompanhamento do psiquiatra ou neurologistas. E hoje também usa também a musicoterapia, às vezes uma ginástica, natação, tudo isso ajuda na integração do atendimento. E a família é principal no tratamento. Sem a família fica quase que impossível. Como é o seu trabalho aqui na instituição? A gente trabalha com as famílias. A gente faz um diagnóstico socioeconômico da família. Através disso, a gente faz um acompanhamento, visita domiciliar, para ver como que a família trata aquela criança e encaminhamento para os profissionais necessários. A escola, de uma maneira geral, está preparada para receber o aluno autista? Infelizmente, as escolas não estão preparadas. Assim como aquela mãe também não está preparada. Eu acho que o preparo vai vir ao longo do tempo mesmo, de convivência, de conhecimento do que é o autismo. Né? Muitas professoras recebem e não sabem o que é o autismo. Esse curso de formação que o Instituto Superação está ministrando através desse projeto, nós temos tido presença de várias professoras da rede municipal por iniciativa própria, que inclusive é muito louvável. Com 2 anos e meio eu já percebi que tinha algumas coisas do Pedro Henrique que não se padronizavam, digamos assim, por mais que não exista um padrão linear, mas a gente sabe que existe ali um espaço mínimo esperado para o desenvolvimento daquela criança naquela idade. Então eu já percebia no contato com a escola, na forma de abordar, de fazer o pedido com as mãos, né? A forma de assistir a televisão, que é muito típico deles, que é no movimento pendular do corpo. E quando é que você teve realmente o diagnóstico definitivo? Com 4 anos e meio, eles já começaram a falar comigo que eles percebiam em Pedro que tinha provavelmente muitos traços do espectro autista, porém realmente o laudo foi demorado. E você teve dificuldades de aceitação? A gente tem uma coisa que a gente chama de período de luto. Por que o período de luto? Eu sou mãe, mas eu sou um indivíduo, então eu tenho sonhos, eu tenho expectativas.
E eu tinha esses sonhos todos montados, né? A gente acredita ser dono da nossa vida e a gente monta os sonhos. Não pude exercer minha profissão, né? Para poder ser mãe do Pedro, uma escolha, é claro, eu podia ter optado em ter uma pessoa em casa cuidando do Pedro, mas eu vi que ele necessitava de mim. Tanto é que o desenvolvimento do Pedro hoje, com 6 anos e meio, eu tenho certeza que é outro, porque nós temos uma família que estrutura muito o convívio, principalmente na nossa casa com o Pedro Henrique. Tem amor, tem aceitação, tem carinho e tem dedicação. Às vezes você não se sente cansada, esgotada por dar tanta atenção ao filho? Quantas vezes depois de Pedro Henrique dormir, eu entro para dentro do banheiro do meu quarto e vou tomar um banho e realmente choro e peço a Deus muita força, né? Peço para que eu tenha estrutura mesmo, porque eu tenho que estar estruturada. Esse trabalho que é feito aqui no Superação, de estruturar as mães, é de suma importância. E o que o Pedro representa na sua vida hoje? Pedro hoje é meu norte, né? É por quem eu dedico, né, quase todo o meu tempo. Eu dedico porque eu quero fazer com que meu filho seja melhor, para que ele encare uma adolescência melhor, para que ele encare uma fase adulta melhor, para que ele tenha uma vida mais próximo do convencional possível, do aceitável socialmente, porque a sociedade está aí. E a gente sabe que a sociedade exige certos comportamentos que muitas vezes o autista não consegue responder a isso. E as escolas, de maneira geral, você acha que elas estão preparadas para receberem crianças autistas? Eu percebo que existe sim um orquestramento da coordenação, da diretoria, da professora, para que o Pedro tenha uma inserção em sala da melhor forma possível. Você também é advogada e hoje está aqui no Instituto prestando assistência às famílias. Que direitos que a lei faculta às famílias? Nós prestamos orientação jurídica, né, aqui pela Superação, porque as famílias chegam aqui, além da questão de estar sem norte psicológico, também sem norte de onde eles podem ir, de quem pode ajudar. Nós sabemos que as políticas públicas ainda são muito falhas. A gente caminha desde o Bolsa Família até o BPC, que é o benefício de prestação continuada, a orientação mesmo para que eles tenham o melhor amparo do Estado. E quando não possível, né, pela força, pela coerção da lei mesmo, né, através de liminares, alguns acessos. No próximo bloco, o talento dos atletas da ginástica em Contagem e um cabeleireiro do Morro do Papagaio que ajuda jovens da comunidade a ter uma profissão. Fique com a gente! Branca de Neve é o cabeleireiro mais conhecido do Morro do Papagaio e já formou mais de 40 profissionais. Além de garantir uma profissão para os jovens da comunidade, ele procura afastar os adolescentes das drogas. A comunidade tinha uma necessidade muito grande de uma área profissionalizante para os jovens da comunidade. E foi o interesse que a gente teve, a gente veio como primeiro emprego, um projeto do primeiro emprego, aí esse projeto acabou, a gente veio com outro projeto, que é o Programa Fica Vivo, que também hoje não faz parte mais com a gente faz voluntariamente hoje. E então já tem o quê? Dentro da comunidade já tem 10 anos que a gente já está ensinando já os jovens a cortar cabelo. Tem um bocado aqui dentro da comunidade que já tem os seus próprios salões aqui dentro e tem também jovens que trabalham nos salões fora. O primeiro passo que eu vou ensinar os jovens, que eu ensino eles a trabalhar, são aprender a manusear o material que eles estão tendo em mãos. Depois desse material, a gente ensina a cortar os cabelos, que são cortes normais. Quando eles já estão bem aptos mesmo com o material que eles estão em mãos, aí a gente já começa a passar os desenhos, que são os desenhos realmente são bem complicados. Quando a gente pega em barbas, como a gente faz também em barbas, sobrancelhas, são mais complicados. Aí eles pegam um pouquinho mais de dificuldade, mas acabam fazendo do mesmo jeito, não adianta. Aprendeu, acabou, não tem como. O que é mais difícil pra gente é verbas, porque a oficina ela necessita de muitos materiais, ela tem um gasto em geral. Às vezes a gente tira do bolso para acontecer essa oficina. Então quem tiver uma cadeira, um lavatório, algo de algum salão que eles não têm interesse, pode mandar para a gente que vai ser bem aceito e ele vai ser bem usado para profissionalizar jovens e tirar eles da rua, para eles não estarem envolvidos com o crime.
Tive a oportunidade de participar do programa, do curso que ele fazia, e acabei entrando, conversando com ele e escrevendo no programa e fiquei cortando cabelo, fazendo treinamento com ele, até virar um profissional. Nessa profissão já conquistei muitas coisas que eu tenho, carro, casa, família, e não pretendo sair dela mais não. Em média, por dia, eu faço uns 20 cortes. Agora, quando vai chegando sábado, sexta-feira, aí o movimento é maior, aí chega uns 30. Gosto com desenho, pintura, relaxamento. Tem época que os pessoal gosta de baralho, tem época que os pessoal gosta de pintar tudo de louro, tem época que eles pintam de vermelho, tem época que só o corte básico. Os jovens da comunidade eles se identificam demais com esse tipo de corte de cabelo. Tem um determinado desenho que, às vezes, fica moda 1 mês, 2 meses na cabeça desses jovens. Então, aquele grupo ele se identifica pelo aquele desenho que, às vezes, ele está usando na cabeça. A periferia se identifica demais pelo estilo da periferia. É o abarreta, que é o boné abarreta, é o cabelo, o corte de cabelo, é muito louco. E assim como Branca de Neve, Robertão tem um projeto esportivo que ensina bem mais do que futebol. Na barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte, crianças e jovens com idade entre 7 e 17 anos encontram um estímulo para buscar no esporte uma vida melhor. Vamos rever o bate-papo com ele. Como é que é essa história aí, Robertão? Essa é uma história longa, começou aí desde a idade do colégio interno. Aí peguei amor pelo futebol e meus 15 anos de idade no Bom Esporte eu comecei a gostar de ser treinador, entendeu? E fui levando. Aí voltei pra cá e fiz um time na minha rua lá mesmo, tal de Mila. A gente fez aí na família da gente mesmo, parente, primo. E desse trabalho fui convivendo com o pessoal da barragem, me chamaram para poder trabalhar. E peguei o gosto de trabalhar com essa categoria de base. E há quanto tempo então você está com a meninada aí da barragem? Uns 30 anos. Hoje em dia tem filho dos pais que jogaram comigo que hoje em dia jogam comigo, entendeu? É o prazer que dá, entendeu? Os próprios pais falam com os filhos, então dá aquele prazer, então a gente querendo parar, mas não tem condições, que, entendeu? O amor que a gente pega pelas crianças. E você sente que esse seu trabalho, que você treinando as crianças, ajuda elas a elas ficarem longe da violência, longe das drogas? Ajuda, sim, porque é pela experiência que a gente teve, né? Que é a experiência que eu tive no colégio interno, então eu passo muito para eles, eu faço reunião com eles, converso. Eles não conseguem recuperar muitos, todos, mas muitos, até uns mesmo que estão na vida, respeitam a gente, têm consideração com a gente, conversam com as outras crianças que não querem entrar na vida, então eles mesmos ajudam a gente nesse trabalho. Como você obtém recursos para fazer esse trabalho com as crianças? Tem os pais das crianças, né? Tem alguns amigos, né? O próprio pessoal de onde eu trabalho me ajuda. Mas é assim, todo mundo ajudando, entendeu? A gente vai levando do jeito que dá. E vale a pena esse trabalho com essas crianças, com os adolescentes? É bom, só que da vez que eu queria parar aqui, eu sentei aqui para reunir com os meninos aqui. Eu falei, gente, estou querendo parar mexer com futebol, porque está acontecendo isso, isso e isso. O menino, no dia que ele entrou no time, ele levantou no meio de todo mundo. Eu disse, não, Roberto, você não vai parar, não, você é o único que conserta nós. Aí aquilo tocou meu coração, eu disse, não, vamos pro treino. Então é desse jeito, entendeu? As próprias crianças mesmo que mexem com a gente. Se você tivesse que começar de novo, você faria a mesma coisa? Mesma coisa, não parava não, que é muito bom esse trabalho, entendeu? Muito bom. E se as pessoas quiserem ajudar o seu projeto aqui no aglomerado, como é que fazem para entrar em contato com você? Eu ia procurar aqui, estou no campo direto, no meu serviço, entendeu? Mas sim. Procurar aqui, perguntou pelo Robertão? Todo mundo conhece, minha comunidade. Se chegar aqui e procurar Paulo Roberto, ninguém conhece. Colocar Robertão, todo mundo conhece. E toda ajuda é bem-vinda? Qualquer coisa, tudo é bem-vindo. Outra importante iniciativa visitada pelo Minas Movimenta é a que ensina ginástica artística e de trampolim a estudantes da rede pública de Contagem. Com disciplina e esforço, eles encaram a pesada rotina exigida pelo esporte.
Alguns já se destacam em competições de alto nível técnico e, por causa dos bons resultados, a cidade vai sediar o Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim entre os dias 28 e 30 de maio. Os treinos da equipe são realizados no ginásio do Riacho, mas em pouco tempo os atletas ganharão um espaço para o centro de treinamento, doado pela Prefeitura. Qual o resultado desse projeto até hoje? Olha, primeiro resultado social, né? De trazer as crianças, elas estarem fazendo uma atividade, de terem uma atividade física, que é muito importante. E com isso nós fomos conquistando resultados a nível estadual e a nível nacional. Tem aqui várias crianças que são campeãs brasileiras. A gente vai para um campeonato brasileiro hoje e a gente tem um nome de Contagem respeitado pelo resto do Brasil. A nível de renovação, hoje Contagem tem mais atletas de alto nível nessa categoria de base, de até 10 anos e até 12 anos. Agora, por que é tão difícil no Brasil fazer esporte? Primeiro, na escola não existe educação física, né? A educação física do Brasil é muito fraca, o Brasil não trabalha como esporte, como saúde. Então, poucas crianças fazendo esporte, poucas oportunidades. Então, fazer um atleta é muito caro, depende de muito investimento. E a gente não tem esse investimento ainda. Eu falo que é muito um sonho pessoal, de pegar uma criança e transformá-la num atleta. Eu acredito que é o apoio da prefeitura, sim, toda essa condição, mas a gente tem que ter profissionais que realmente abracem o esporte para que tenha o desenvolvimento como está tendo aqui. Você já participou de muitas competições, não é isso? Sim. Que competições você participou? Brasileiro, estadual e mundial. Você acha que as pessoas, as empresas, deveriam dar mais apoio para quem faz ginástica, para projetos como esse? É mais importante por causa das competições que tem para o exterior. Porque tem vezes o pai não tem dinheiro para dar, para pagar. Seus pais teriam condições de pagar uma passagem para você para o exterior? Mais ou menos. Mas é sacrificante para eles? É. Você conseguiu alguma medalha? Consegui. No meu primeiro brasileiro, 3 medalhas de ouro e 1 de prata. Para você, o que significou esses resultados? É só querer e fazer. Para você treinar esse tanto que a gente treina, você tem que ter dedicação. No programa de hoje, vimos projetos e instituições que oferecem uma alternativa promissora aos jovens de comunidades carentes e também aqueles que são um porto seguro para quem precisa de apoio. Se você quiser contribuir de alguma forma com essas ações, entre em contato conosco. Para rever este e outros programas, acesse o site minasmovimenta.com.br. Deixe lá comentários e sugestões. Seu contato pode fazer a diferença. Voltamos na semana que vem com mais um Minas Movimenta. Muito obrigado e até breve.